E aí fica sem a gravação. Vamos lá, meninas. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão conseguindo visualizar a tela, meninas? Não, Tá aparecendo tela- o compartilhamento da sua. Isso, da minha tela. Vocês estão vendo as letrinhas aí de vocês, Tá. né? Tá sim. Então, tá bom. Que aí eu vou colocar aqui pra gente, tá? Então, ó, vamos lá. Segunda atividade aí que vocês têm para entregar do TCC, tá? Então, na primeira, vocês já fizeram a maior parte do artigo de vocês já está pronto. Vocês receberam as correções? Sim. Ué, o celular não tá carregando. Peraí. Foi. Sim, eu recebi a correção. Tá. Deu tudo certo? Sim. Deu tudo certo. Perfeito. Então, agora vocês já estão com aquela parte. Se o tutor pediu alguma alteração, vocês vão fazer as alterações que ele pediu, tá? O tutor online. E o que vocês vão acrescentar nessa segunda atividade? Vocês vão acrescentar o resumo, as palavras-chave e a conclusão. Junto, é claro, com as referências bibliográficas, que já deve ter ido também na primeira parte, né? Primeira parte já tem referências, vocês mantêm as referências para a segunda atividade, tudo bem? Tudo. Então, vamos lá. Deixa eu retomar aqui com vocês. Quando a gente fala do resumo, vocês precisam enviar. O resumo agora vai em português e inglês, tá? Então, o resumo nas duas línguas, português e inglês, com as devidas palavras-chave, tá? As palavras-chave são as palavras que vocês utilizaram para procurar os artigos e tal, e o que vai estar escrito nos artigos de vocês, tá? Então, geralmente, a gente coloca de 3 a 5 palavras-chave. Tudo bem? Sim. Mas as referências bibliográficas que devem estar obrigatoriamente no formato ABNT, que vocês já mandaram também na primeira etapa, certo? Então, citações de texto permanecem, tudo isso permanece. O que eu preciso lembrar aqui de olhar? Deixa eu ver aqui, que eu não lembro quantas palavras que são no resumo, porque o resumo, ele tem sempre num resumo de artigo científico, nós temos um número de palavras-chave que a gente pode utilizar, tá? Deixa eu abrir aqui o modelo, para eu não falar bobagem para vocês.
Resumo, ó. O resumo de vocês deve conter entre 150 e 250 palavras-chave. Palavras, desculpa. E as palavras-chave, pelo menos, né? Geralmente a gente usa 5, mas pelo menos 3, tá? De 3 a 5 palavras-chave. Tudo bem? Tudo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão elaborar o resumo, e aí vocês vão lá, seleciona o texto do resumo e vai lá no Word contar palavras, tá? Não pode ultrapassar o número de palavras. Assim como qualquer artigo científico, a gente tem um número fechado de palavras-chave, de palavras do resumo. Então, em geral, é isso mesmo. 200, 250 palavras a gente acaba chegando aí, tá? É isso que vocês vão acrescentar. Resumo, palavras-chave do artigo e a conclusão, tá? Além das referências bibliográficas. Lembra que as referências bibliográficas na norma da BNT, elas aparecem em ordem alfabética. Não é em ordem de surgimento no texto. Ordem alfabética, seguindo as regras que vocês já cumpriram também na primeira etapa. Tá certo? Sim. Dúvidas? Acho que não, Ana. Tá. Essa parte é a parte mais simples, porque a parte mais trabalhosa vocês já fizeram. A parte mais densa do trabalho já foi feita na primeira atividade. Lembra o seguinte, gente, vocês têm um prazo para enviar. Se vocês enviarem nos últimos 7 dias do prazo, vocês não terão oportunidade de ter a devolutiva para melhorar a nota. Se vocês enviarem com 10, 15 dias de antecedência, vocês têm oportunidade de ter a correção do tutor e enviar novamente para melhoria de nota, tudo bem? Teve gente que fez confusão na primeira atividade. Ah, mas eu mandei dentro do prazo. Mandou dentro do prazo, eles vão corrigir, mas não vão te dar a oportunidade de melhora de nota. Só vai ter oportunidade de melhora de nota se for com mais de 7 dias de antecedência. E lembrem, 7 dias úteis. Tá? Então, não deixa para mandar no prazo final. Porque se vocês enviam o TCC no prazo final, vocês não têm essa oportunidade de correção com melhoria de nota. Se vocês enviam antes, vocês têm essa possibilidade. Vocês ficaram com boas notas? Eu fiquei. Ótimo. Sim. Fizeram... Ana, deixa eu só te perguntar. É 27/5, né? O prazo final dessa atividade 2. 27/5. Vamos confirmar, mas é isso. Cadê? Acabei de olhar o cronograma aqui e já esqueci. Memória maravilhosa. Memória ótima. Deixa eu confirmar, só para a gente não falar bobagem para vocês. — 27/5. Tá certo, obrigada. Tá? Se vocês enviarem, por exemplo, dia 20 de maio, já não tem oportunidade de ter a devolutiva com melhoria de nota. Tá? Então, tem que ser antes desse prazo, para vocês terem a possibilidade de melhorar a nota. Tá? Senão, vai ficar com a nota que tirou e ponto, né? Depois, vocês precisam enviar a atividade, depois vocês vão fazer o envio do artigo de atividade de defesa, que é a última etapa, né? E no dia 8/6, eles divulgam para mim quais os alunos que estão aptos para ir para a defesa. Por quê?
vocês precisam atingir uma nota mínima na parte teórica para poder ir para a defesa. Então, antes do dia 8 de junho, eu não consigo fazer nenhuma planilha com datas de apresentação. Por quê? Porque eu preciso esperar chegar essa listagem dos alunos aptos para mim, e aí, a partir disso, eu faço a elaboração das datas de apresentação e de defesa, tá? O prazo para a gente fazer as bancas de defesa é a partir do dia 9, né, do 6, que não dá geralmente para a gente fazer nessa primeira data, porque dia 8 que eles me mandam a listagem, até o dia 20 do 6. Então, eu vou combinar mais para frente com vocês quando que vai ser a apresentação. Tudo bem? Tudo bem. Ana, a apresentação, ela costuma ser lá no campus da Senador mesmo? Da última vez, nós fizemos lá no campus. Ah, tá. Já teve semestre que a gente fez lá na clínica, de manhã, durante o horário que vocês estariam no estágio. Uhum. E acho que no último semestre nós fizemos ali no campo. Ah, tá. Tá? Mas aí a gente vai combinando isso tudo direitinho junto com vocês, para vocês já saberem onde vai ser, horário, datas, né? Quem vão ser os examinadores que vão participar da banca de vocês, tudo direitinho. A gente sempre faz uma reunião antes, que eu converso com vocês sobre a apresentação, tá? Modelo de banner, como fazer, tudo isso eu converso com vocês, eu espero mais para frente para poder fazer essa reunião com vocês, porque aí eu já tenho a lista de alunos que estão aptos para ir para a apresentação. Então, a gente faz isso, tá? E você tinha me perguntado, Lei, que eu falei, que eu não lembrava aquele dia de cor, quando você me mandou a pergunta. No mínimo, o artigo tem que ter 10 páginas, tá? No mínimo 10, no máximo 15. Tá? O total, o artigo inteiro. No mínimo de 10 páginas, no máximo de 15 páginas. Tá certo, obrigada. Nada. Que mais, pessoal? Que mais que vocês ficaram com dúvida? Acho que por mim só, Ana. Perfeito. Grazi, alguma dúvida? Oi, Pro, boa noite. Oi, gente, boa noite. Não, tá tranquilo. Por enquanto tá tranquilo, Pro. Obrigada. Nada. E agora vocês vão só acrescentar. Tudo que está lá, que já foi mandado na atividade 1 e corrigido, vocês vão colocar de novo. O que vocês vão acrescentar é o resumo com as palavras-chave. Lembra que o resumo está em 2 línguas. Deixa eu ver se é isso mesmo que está aqui nesse modelo de vocês. É geralmente 2 línguas. Acho que no modelo de vocês está só em português, né? Ah, tá só na versão de língua portuguesa. Geralmente eles Eu pedem. ia colocar isso que eu acabei esquecendo. Na correção que ela tinha me mandado, eu tinha colocado a parte em inglês também, e aí ela pediu para tirar. É que aqui agora eu estou olhando o modelo de vocês, está só o resumo em português. Então, só o resumo em português. Melhor ainda, né? Mais tranquilo ainda. Porque geralmente a gente faz, tem que colocar lá no Google Tradutor, porque a maioria dos artigos, se vocês forem mandar depois o artigo de vocês para uma revista científica, vai ter que fazer o resumo em inglês. Tá? Porque aí tem que ter uma segunda língua, não tem jeito. Mas aqui no modelo tá pedindo só em língua portuguesa. Então, ok. Manda o resuminho, só vai acrescentar o resumo com as palavras-chave. Lembra que as palavras-chave têm que ser pelo menos 3 e até 5 palavras-chave, tá? Então, isso tem que manter direitinho. E vão acrescentar conclusão e as referências bibliográficas. As referências vocês já mandaram na atividade 1 também, não mandaram? Sim, mandamos.
Então, vai manter as referências que mandou na atividade 1. Se acrescentar alguma referência na hora de fazer a conclusão, coloca também. Se não acrescentar nada, vai mandar bonitinho lá só as referências que já foram utilizadas durante a execução do texto. Pro, deixa eu só recapitular. Então, nessa mesma atividade que nós fizemos na atividade 1, nós vamos acrescentar resumo e conclusão. Resumo e conclusão. Resumo, palavras-chave e conclusão. Esse já é o nosso texto final ou não? Tem mais um antes da Não. defesa? É o texto final. Depois, Esse se eu já é não o texto me engano, é o texto final. Depois, se ela vai fazer as correções, se eu não me engano, na atividade de defesa, quando vocês enviam, eu não lembro agora que eu tenho que abrir o portal para me lembrar. Eu acho que vocês mandam o texto em PDF. Se eu não me engano, é isso. Porque nesse que nós enviamos, ele não tem sumário, então mantém assim. Porque, na verdade, o artigo ele não tem sumário. Ah, tá. Artigo Certo. científico Faz não tem sentido. sumário. Ele vai ter Sim. só o título, né? A Sim, autoria, daquele tá? jeito que é. Isso. Então, a gente segue aquele template mesmo que tá lá. Exatamente, porque artigos científicos não tem. Tá. Tinha E sumário, acrescentar a como conclusão, a isso. parte de desenvolvimento já está feita. Tá. Sim, vocês só vão acrescentar resumo, palavras-chave e conclusão. Porque é o que eu falei para você, a parte mais densa do trabalho vocês já fizeram. Então, o trabalho está praticamente pronto. O que vocês vão fazer agora? Sim. Pegar o texto que vocês já têm, vão resumir para ficar com até 250 palavras o resumo, vão colocar as palavras-chave e vão finalizar com a conclusão de vocês. Lembra sempre que é um texto formal. Então, a conclusão não tem assim, eu acredito, eu acho, não pode ter, tá? Não vai ter esse tipo de linguagem coloquial. Vocês vão fazer com a mesma linguagem formal que vocês usaram até agora. Então, assim, não é para mudar isso na conclusão. Então, a conclusão, ela vai, na verdade, fazer com que vocês exponham, né, aquilo que vocês se propuseram em relação aos objetivos. Se esses objetivos foram alcançados, o que vocês encontraram nesse trabalho, de forma bastante clara, né, abordando só as questões principais. Tem que ter pelo menos, na conclusão, pelo menos 3 parágrafos, tá? E os parágrafos não podem ter menos que 4 linhas. Tá? Então, assim, na conclusão, não precisa e não vai ter citação de texto, porque a conclusão de um artigo científico é aquilo que nós, como autores, encontramos durante o nosso trabalho. Então, por exemplo, fala o seu tema, Maísa. Qual foi o tema do seu trabalho? Eu estava falando com o microfone fechado. Eu vou falar sobre o pé diabético e a reabilitação fisioterápica em relação a isso. Tá, então a fisioterapia para o pé diabético. Isso. Então você vai colocar dentro da sua conclusão de tudo que você leu, de tudo que você colocou dentro do seu texto, do desenvolvimento do seu trabalho, qual conclusão que você chegou. Então, de repente, você vai colocar lá assim, o pé diabético é algo que acomete muitas pessoas portadoras de diabetes e tal, a reabilitação proporciona melhoria na qualidade de vida e tal. Então, você vai descrever com as suas palavras aquilo que você encontrou durante o seu trabalho. Né? Então, o que a fisioterapia teve de benefícios, pega lá os seus objetivos e tenta alocar de que maneira para vocês fecharem a conclusão de vocês. Qual era o objetivo? Então, o objetivo era explicar o que era pé diabético e verificar quais eram os benefícios da fisioterapia
no tratamento de pé diabético, por exemplo. Então, você pode colocar lá, a reabilitação do pé diabético, além de melhorar a qualidade de vida dos indivíduos, ainda reduz o índice de amputações, né? Tá, vai fechar, não precisa, vai fechar com aquilo que você encontrou durante o seu trabalho. Não precisam ter novas citações. Tá? Geralmente, nas conclusões de artigos, a gente não tem citação de referência, porque as citações vocês já utilizaram lá nos resultados de discussões do artigo, tá? Onde vocês buscaram os autores que vocês, né, usaram para elaborar o texto de vocês. Tudo bem? Tudo bem. Tá? E é isso, fechou? Vocês finalizaram o artigo de vocês. Aí é só esperar a defesa. É só esperar a defesa. A gente pegar vocês e puxar pela orelha. Ana, deixa eu Parte mais perguntar, legal, hein? nessa Oi, Helena. nesse envio agora da atividade 2, já manda com a capa também, né, ou não? Na verdade, o artigo ele não tem uma capa, né? Ele entra direto No resumo? No título, no tema e resumo? Ele tem só aquela primeira partezinha que tem do template, que entra, que é o título, mas ele não tem uma capa separada. Você vai colocar o título do seu artigo, o seu nome, o meu nome, Uhum. e aí já entra o resumo. Não é uma capa à parte. Ela é Tá, junto. o logo da Anhanguera lá em cima não precisa. Eu acho que o logo já tem no template, não tem? Então, é que eu fiquei na dúvida, porque na correção que ela mandou, eu tinha mandado com a capa ali junto, né? E com o logo. Aí a única coisa que ela não tirou foi o logo mesmo. Então, deixa O eu só. logo eu acho que vai junto, mas assim, ele não tem capa. Ele vai entrar direto mesmo no resumo, como quando a gente pega o artigo da revista científica, sabe? Que Sim, você sim. já tem lá o título, o nome dos autores, não tem uma capa como a gente tinha no formato, quando era um formato de monografia, né? Vamos dizer assim. Sim. Agora, no formato de artigo, é como os artigos da revista mesmo, ele já entra direto o título, o nome dos autores, o resumo, e aí você já parte para a parte de introdução, do texto em si. Ah, tá. Então tá bom. Permanece lá em cima, não precisa tirar o logo da instituição, não. Mas não vai ter uma capa separada, não. Ah, então tá bom. Certinho, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, meninas? Não. Acho que não, Pro. Tá. A gente continua o nosso combinado. Se vocês, conforme vocês forem fazer, surgiu uma dúvida, manda lá no grupo, assim que eu tiver um tempinho eu respondo para vocês e a gente vai tirando as dúvidas. Tudo bem? Tudo bem, Pro. Combinado. Então, combinado. Eu acho que essa aqui, ela apareceu para mim que ela estava gravando. Eu espero que ela esteja mesmo. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui pelo menos ainda aparece para mim parar a gravação. Então, aí eu deixo depois a gravação para vocês, tá bom? Combinado, Pro. Obrigada. Nada, gente. Boa noite. Obrigada. Beijo, Igualmente. boa noite. Tchau, Pro. Boa noite. Beijo. Ana, você já vai Beijinhos. comentar a outra, né? A do 1. A do 1 eu marquei 8h15. Ah, Vamos então dar tá um bom. tempinho para o pessoal chegar no horário. 8h15 eu já inicio, Lê. Tá certo. Obrigada, Ana. Tchau. Dá para beber água, respirar um pouco e voltar para a próxima. Sim. Tá bom. Tchau, tchau. Tá? Tchau.